Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de resolução da prova do Enem 2020. Nós vamos resolver aqui a questão 141, tá? É uma questão de nível médio, mas tranquila, dava para fazer, dava para resolver e vamos a ela aqui, ó. Um processo de separação que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o ar do tanque T1, então aqui está o tanque T1, passa para a bomba B. E o faz passar pelo aerador A1, então ele joga para o aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Então esse aerador aqui aumenta em 15% tudo que estava aqui. E em seguida, pelo separador A2, então ele passa de A1 para A2, ganhando um novo aumento de 10%. Então todo o ar que estava aqui passa para cá e ganha mais 10%. Mais 10% que está aqui, ó. Tá. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2. Então, depois de sofrer esses dois aumentos, ele passa para cá, para o T2. O tanque T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base T1 tem comprimento e largura L, tá? E a base de T2 tem comprimento C2 e largura 2L. Aqui sendo que a base T1 tem comprimento C e largura L. Essa figura está muito feia aqui, gente. E a base de T2 é o que temos para o momento. Então, o que acontece? A base T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido T2, denotada por Y. Muito bem, então nós temos duas alturas aqui, X e Y. A equação que relaciona as medidas Y e X é dada por... Bom, então nós temos aqui as equaçõezinhas que deve aparecer o Y e o X. Então a gente sempre deve pensar assim, na resposta tem que estar somente o Y e X. Em T1, nós temos o seguinte, um prisma. E todo prisma tem volume igual à área da base vezes a altura, tá, gente? Então, o que acontece? Aqui, na base, nós temos um retângulo, tá, gente? Então, nós vamos ter um retângulo aqui, ó, onde essa medida aqui é C, essa medida aqui é L, e a gente já sabe que a altura é X, tá? Então, como o volume é a área da base aqui, se aqui é um retângulo aqui de C por L, então a área da base vai ser C vezes L, e a altura, que é o H, nosso Hzinho aqui, vai ser X. Então o volume 1 é C vezes L vezes X, tranquilo, esse é o volume que estava aqui. Aí ele vai passar por B, e aqui ao passar por B ele joga lá para 1, né? Então nesse momento que ele jogou para 1, eu tenho um aumento aqui de 15%. Gente, 15% é 100% mais 15%, que dá 115%, tá? 115% é 115 dividido por 100. Ao dividir por 100, dá o resultado 1,15, tá, gente? Então é só correr a vírgula duas casas para a esquerda, tá? Então nós temos aqui 115 por 100 dá 1,15, beleza? Agora, ao passar por A1, o que ele faz? Ele joga em A2, ele vai jogar aqui, e quando ele joga em A2, eu tenho mais um aumento de 10%. Então, mesma coisa, em A2 ele ganha mais 10%, ele fica com 110% a mais. 110% é 110 por 100. 110 por 100 é 1,10. A gente não precisa usar aquele último zerinho ali, a gente coloca 1,1, tá? Então, esse é o volume que está aqui, tá, gente? E que obviamente vai ser passado para essa caixa aqui, tá? Agora a gente tem a caixa T2, só que a caixa T2 é também um prisma, tá? Retangular, onde a gente tem aqui a área da base também seria o que? C sobre 2 e 2 L's, né? 2 L's aqui, e a nossa alturinha Y, conforme foi dado no enunciado aqui. Bem, então esse novo volume aqui é a área da base, que é C sobre 2 vezes 2L, né? Vezes a alturinha H, que é o nosso Y aqui, ó. E vejam que quando eu faço aqui C sobre 2 vezes 2L, esse C sobre 2 corta aqui, corta, ó, e aí eu fico com o volume 2 C vezes L vezes Y, tá, gente? Então, tranquilo aqui, já deu para entender, né? Beleza, agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Tudo que estava aqui passou para cá, ou seja, esse volume que estava aqui em A2
foi jogada aqui dentro e se igualou ao volume V2, ou seja, o nosso volume 1 aqui ficou igual ao volume 2. Então tudo isso aqui, ó, nosso volume 1 aqui, que era isso aqui, CLX 1,15 vezes 1,1, vai ser igual ao quê? A esse nosso CLY aqui. Por quê? Porque todo V1 que está aqui, ó, que estava em A2, passou para dentro dessa caixa e adquiriu esse novo volume. Então a gente tem que igualar esses dois volumes aqui, o volume depois desses dois aumentos sucessivos, a esse volume final da caixa, que é onde esse líquido todo aqui passou para cá. E agora vejam só, gente, que barbada que fica isso aqui. Esse C daqui, esse L, está multiplicando. Esse C e esse L está multiplicando. Quando eu passo esse C e esse L dividindo, eu posso cortar o CL com o CL. Então fica tranquilo. Se eu cortar essas duas, vai sobrar o quê? Desse lado aqui, sobra só o X vezes 1,15 vezes 1,1. Tá? E desse lado aqui só sobrou o Y. E observem que a gente chegou na expressão sem o C, sem o L, e era isso que eu queria aqui, gente. Ó. Então vou buscar aonde que está 1,265. Tá? Quando eu multiplico aqui, ó, 1,15 vezes 1,1, dá 1,265, tá, gente? Então o que eu faço aqui? Olha aqui, ó, 1,265, onde é que está? Na alternativa A. Essa questão não era uma questão fácil e também não era uma questão muito difícil. Então, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima aula de resolução.